Fúlvia se alojava, quase uma prisão, eram muito piores do que a do ex-governador. O estado espiritual da ex-amante de Pilatos era trágico. Como já foi informado ao leitor, os desequilíbrios sexuais daquela alma produziram-lhe um tal estado de deformidade que ela tinha imensa dificuldade de caminhar, pela hipertrofia da área genésica, constantemente explorada pelos seus pensamentos e pelos atos desregrados que adotara durante a vida física. O odor era nauseante e o seu estado de desequilíbrio impedia que ela tivesse um mínimo de lucidez. Vivia em piores condições do que um animal selvagem, chafurdando na lama dos fluidos que emanavam de si mesma, a empaparem as miserandas peças de vestuário que ainda insistiam em não se romper, tal estado de podridão que havia consumido tudo mais. Naquele ambiente grotesco, os missionários do bem foram recebidos indiferentemente, já que Fúlvia não era capaz de perceber-lhes a presença, mesmo depois de já terem adensado a própria forma. Vivia ela como um autômato, embutida em suas ideias e sensações vis, revivendo as tramóias, solicitando audiências com autoridades que pretendia seduzir para conseguir vantagens, fazendo conchavos para obter posições para si e para sua filha, Aurélia. Somente ao contato de Sulpício, o outro amante que, agora, havia se transformado em algoz, é que Fúlvia se deixava conduzir à realidade com a finalidade de atacar Pilatos, nas sessões de tortura recíproca que o antigo lector produzia, jogando um contra o outro. Depois que passavam, Fúlvia voltava a mergulhar em suas culpas e nos atos dos quais ela se justificava, dizendo ter feito o que fez por amor e por necessidade. Zacarias, que dirigia o grupo, sabia que a mulher não conseguiria voltar à compreensão lúcida se não lhe produzissem um choque mais significativo. Assim, pediu que Lucílio trouxesse Pilatos para as proximidades dela, enquanto todos os demais se puseram à sua volta, com exceção de Sávio que, novamente, se viu acovardado pelas próprias culpas, notadamente agora que estava diante daquela que lhe havia tirado a vida física depois de tê-lo seduzido. Como já dissemos, Sávio carregava consigo todos os laivos de inferioridade que ainda não haviam sido transformados em força e coragem. Já desejava fazer o bem. No entanto, era fraco em face de suas próprias culpas. Envolvendo Fúlvia pelo círculo de forças, Zacarias emprestou suas energias a Pilatos a fim de que ele se tornasse o foco de atenção para o despertamento de Fúlvia. Poderá imaginar o leitor que, em face da debilidade do ex-governador, não deveria ser ele o instrumento usado para a ação de resgate da antiga comparsa. No entanto, a lei é sábia e permite que os que caíram juntos também possam ser os que se ajudam ao reerguimento comum. Eram, ambos, frutos amargos que cresceram unidos. Daí porque seria mais fácil conseguir a sintonia com Fúlvia através de Pilatos do que de qualquer outra maneira. Entendendo o que se passava, na sua condição de enfermo que começava a ver a extensão de suas responsabilidades, Pilatos não recuou diante daquele momento e, amparado por Zacarias que lhe dizia o que fazer, tomou a dianteira e começou a chamá-la pelo nome. Fúlvia, Fúlvia, exclamava Pilatos, procurando colocar em cada palavra a tonalidade carinhosa dos velhos tempos. A enlouquecida entidade não respondeu às primeiras convocações, mas seu comportamento deixou de ser agitado e convulsivo para adotar uma certa serenidade como a daquele que, ouvindo um ruído, cessa todos os movimentos para melhor escutar. Vamos, Fúlvia, escute. Sou eu, Pilatos. Converse comigo. Vamos. Na segunda tentativa, Fúlvia deu sinais de que estava fazendo um esforço muito grande para articular alguma palavra, mas os sons saíam guturais, como grunhidos de um bicho que gemesse para expressar alguma ideia. Naturalmente, estava o vulcão interno se contorcendo como que a ser pressionado contra a boca da cratera, preparando-se para a explosão inevitável. A ação magnética forte ao seu redor produzia um contraste de forças que alterava todo o conjunto de energias viciadas que a envolviam, fazendo com que sua estabilidade fluídica se modificasse, dando-lhe uma sensação de incômodo muito grande. Fúlvia, fale comigo, vamos acorde. Volte. Deixe-me em paz, maldição infernal.
Não pretendo ser assombrada por fantasmas odientos. Os gritos de alucinada davam para assustar os mais despreparados, eis que carregados de um timbre metálico, como se fosse um autômato que estivesse falando. Sou eu, Pilatos. Lembre-se. Estivemos unidos, fomos companheiros de aventuras. Compartilhamos a intimidade muitas vezes, ó. Não. Você não. Sai de perto de mim, lembrança horrorosa. Tenebroso ser que me corrói as entranhas. Pare de me perseguir. Já não basta quando tenho que estar na sua presença. Agora é você que me procura. Estou enterrada viva neste antro. Deixe-me apenas com as minhas tragédias. Vamos sair daqui, Fúlvia. Você está louco, ó assombração dos deuses. Como é que vamos sair daqui? Nós merecemos os tártaros do Averno, os sofrimentos. Você como maldito comandante aproveitador, cruel amante, interesseiro e vil. E eu como a mulher depravada e assassina, que me vi obrigada a fazer tudo o que fiz para defender meus interesses numa corte apodrecida, na qual quem não era como eu acabava consumida por víboras piores. Tudo já passou. Nosso sofrimento deverá ser reparado pelas nossas escolhas novas, falou o governador, sem entender de onde tirava tais ideias que lhe chegavam à mente tão naturais como se fossem pensamentos pessoais longamente cultivados. Em realidade, Pilatos estava recebendo a interferência direta de Zacarias, como se a personalidade dominante do antigo sapateiro, conectada à sua capacidade de pensar e se manifestar, estivesse usando-a como um alto-falante para que Fúlvia identificasse a voz do antigo companheiro de deslizes e, atraída por ela como a mariposa que se vê seduzida pela luz, voltasse à superfície do próprio eu. Naquele momento, ocorria um quase transe mediúnico impróprio, já que todos estavam num mesmo plano vibratório. No entanto, Pilatos estava sendo fortalecido e dirigido em seu pensamento pelo espírito de Zacarias que, aproveitando-se do ambiente favorável propiciado pelo apoio magnético dos demais companheiros, podia agir e influenciar Pilatos dessa maneira. As palavras do antigo amante conseguiam despertar naquela entidade caída as emoções que mexiam com a sua personalidade e suas lembranças e, ainda que fosse para protestar, para amaldiçoá-lo, faziam com que Fúlvia adotasse uma postura ativa, deixando aquele ensimesmamento. Quando abriu os olhos e viu Pilatos, a mulher não sabia o que dizer. Estava confundida na sua natural dificuldade de entender o que se passa, como quando deixamos um pesado sono e voltamos ao corpo físico. Como quem sai de uma vertigem ou de um desmaio e não sabe o que está acontecendo nem onde se encontra. No entanto, cruel e direta, a constatação de que estava diante de Pilatos produziu nela um temor brutal, já que pensava que ele ali se encontrava para vingar-se dela. Eu contratei gente para matá-lo, falou agressiva. Mas como você bem pode ver, não conseguiu o seu intento, respondeu Pilatos. E, por isso, você veio aqui para se vingar de mim, não é? As expressões de Fúlvia eram carregadas de um medo alucinante, de um apavorante tremor, reconhecendo-se em uma situação de desvantagem diante daquele homem que poderia feri-la da maneira como desejasse. Fúlvia estava raciocinando como estava acostumada a fazer na sua experiência reencarnatória da Terra. Ainda não havia se dado conta de que sua alma jazia longe dos caminhos humanos. Acalme-se, Fúlvia. Não estou aqui para me vingar de você. Cometemos muitos erros juntos e precisamos do perdão de nossas próprias consciências. Estamos precisando nos amparar para sairmos daqui. Você tem razão quando me acusa das atrocidades que cometi, nenhuma delas mais perversa do que a de ter, simplesmente, lavado as mãos. Se não tivesse lavado as mãos, encontraria forças para enfrentar todos os delitos da minha autoridade, de minha arbitrariedade, no jogo político em que a vida me colocou. No entanto, lavar as mãos diante de um inocente, contra o qual não havia nenhuma prova, nenhum crime, podendo eu agir livremente, sem ser obrigado ou receber alguma ameaça pessoal ou direta, depois de ter sido avisado para que não me metesse com a condenação do justo, possuindo à minha disposição a força militar para defender a lei e a ordem, tudo isso representa, para mim, a maior culpa que carrego.
preciso do perdão de mim mesmo, da mesma forma que você precisa do perdão da própria consciência. Eu? Eu não preciso do perdão de ninguém, gritou a estentórica alma apavorante de Fúlvia. Como não precisa, Fúlvia? Onde você vai encontrar forças para encarar as próprias vítimas? Como defrontar aqueles que você também prejudicou, aqueles que você vitimou com suas intrigas, com seu frasco de veneno letal? Ah! Eu nem sei quem são. Não estou vendo nenhum deles por aqui, falou ela, querendo parecer arrogante e irônica para desarmar os argumentos de Pilatos. No entanto, nesse ponto da conversa, Zacarias deixou a retaguarda de Pilatos e se apresentou a Fúlvia pessoalmente, já que ela estava suficientemente consciente para conseguir identificar melhor o que se passava ao seu redor. Filha querida, disse Zacarias, que bom que você se refere aos que você vitimou, no intuito de conhecê-los pessoalmente. Eu estou aqui para apresentar aos seus olhos atentos alguns daqueles que você vitimou. A figura paternal de Zacarias encantou o olhar de Fúlvia que, vislumbrando seu olhar amigo e generoso, sentiu-se tomada de estranho encantamento pela sua doçura. Com Pilatos tinha uma confusão de sentimentos a turbilhonaria o cérebro astuto e manipulador. Emoções contraditórias, luta de poder, tentativa de dominar. Ali, com Zacarias, no entanto, estava desarmada, livre de todas as anteriores intenções. Seu coração palpitou diferentemente quando sentiu que o velhinho ajoelhou-se junto de seu estado pútrido e, amparando-a em seu ombro seguro, começou as apresentações. Venha até aqui, querido filho, disse Zacarias, referindo-se a Sávio, que estava afastado. Convocado pela voz paternal daquele a quem devia o pouco de equilíbrio que conseguira, Sávio, titubeante, foi se aproximando. Venha, filho, não tenha receio. Para que possamos, um dia, ganhar o paraíso, precisamos expurgar de dentro de nós o nosso próprio inferno, iluminando-o. E o espírito convocado por Zacarias foi se achegando lentamente, até colocar-se também defronte de Fúlvia, que se achava sentada no chão, sustentada por Zacarias. Uma exclamação de terror escapou da garganta da assassina. Sávio. É você? Sim. Sou eu. Fúlvia estava perdida. Atônita, não sabia o que fazer. Sentia vergonha misturada com medo. Ali estava o jovem que assassinara, depois de seduzi-lo para que levasse o veneno até Pilatos. No entanto, Sávio não a acusava de nada. Estava em silêncio, com o olhar triste e cabisbaixo, não se atrevia a olhar dentro dos olhos de Fúlvia, com medo de que o encantamento da paixão voltasse de suas entranhas mais profundas. Sabendo da necessidade de ambos, Zacarias estendeu as mãos para o jovem soldado, seu tutelado, e disse: Filho, aproxime-se de nós. Ajoelhe-se para que Fúlvia possa vê-lo melhor. Sem resistir ao carinho daquele a quem chamava de paizinho, Sávio se deixou conduzir como um cordeiro nas mãos do sábio pastor e ajoelhou-se bem diante de sua própria assassina. Sustentado por uma corrente vigorosa de forças, Sávio olhou no fundo dos olhos daquela que fora, um dia, a sedutora mulher depravada que o usara e que, depois, o envenenara, e disse: Estou vivo, Fúlvia. E posso lhe dizer que meu sentimento por você sempre foi muito sincero, e prorrompeu numa avalanche de lágrimas que não conseguiu mais conter. Sávio, eu não sou digna de suas lágrimas. Eu o matei, falou Fúlvia, envergonhada, tentando despertar no moço uma reação de raiva que justificasse um ódio que ela achava que merecia receber dele, depois de tudo o que havia feito para prejudicá-lo. Nós nunca morremos, Fúlvia. Nem os nossos sentimentos são assassinados pelo veneno que mata nossos corpos, falava, soluçando, aquele soldado transformado em uma carente criança. Fúlvia nada pôde dizer-lhe, a não ser estender sua mão imunda e colocá-la em seus cabelos, num afago sincero. Era o primeiro gesto de carinho depois de muitos e muitos anos de vida dissimulada e falsa. Sabendo que não poderia permanecer muito tempo ali, Sávio levantou-se para que Zacarias pudesse continuar. Vendo a reação favorável que o encontro com Sávio produzira no seu interior,
Uma mistura de vergonha e ternura, Zacarias aproveitou o momento para continuar as apresentações. Filha, nós sempre nos reencontramos com nossos fantasmas, ainda que nossas vítimas, fora de nós mesmos, nos estendam o seu generoso perdão. É verdade, generoso ancião. Sinto que meu ser depravado e rebelde está carcomido por remorsos e medos que me acompanharão por muito tempo. E se me encontro no reino dos mortos como me julgo encontrar, diante de algum tribunal que avaliará meus atos, creio que me reservaram a cruel posição de juíza de mim mesma, fazendo o desfile de minhas atrocidades. Perante a lei do universo, filha, é isso mesmo que acontece. Somos réus, acusadores e juízes, sem que o Pai tenha que se conspurcar nos fazendo mal. Nós somos os que nos prejudicamos, sem que Deus tenha participação nisso, a não ser para atenuar nossos males. Deus? Quem é esse? Para mim Júpiter sempre foi o maior e o soberano. Nunca me concedeu muitos favores, os quais eu tive de escavar com meus próprios talentos, dando uma ajudazinha. Mas a sua realidade atual demonstra o quanto você mais se prejudicou do que ajudou, não é? Fúlvia calou-se, pensando nas inúmeras vezes em que perseguiu e prejudicou. Vendo que a entidade ferida se voltava para seus próprios atos, Zacarias voltou a lhe dizer: paternal, há mais alguém que eu gostaria de lhe apresentar, como sua vítima, conforme você mesmo desejou conhecer. Ah! Não! Eu não estou mais aguentando tudo isso. Tenha paciência. É necessário que você as conheça para que possa deliberar melhor sobre o seu futuro. Falando assim, Zacarias endereçou o olhar para Lívia, que estava mantendo a vibração ao redor de Fúlvia. Entendendo que havia chegado a sua oportunidade de hipotecar suas energias àquela alma debilitada, a esposa de Públio acercou-se e, antes de qualquer pedido de Zacarias, ajoelhou-se ante Fúlvia e tomou-lhe as mãos entre as suas e disse, sorrindo ternamente: Fúlvia. Sou eu. Lívia. Se um raio tivesse caído sobre Fúlvia, o efeito não teria sido mais devastador. Encolhida em um canto, tentando fugir da visão que tinha ante seus olhos, Zacarias sustentou o espírito fraco daquela mulher que, agora, era levado ao reencontro com seus próprios atos. Por favor, você não. Sávio era um jovem amante, desejoso de aventura como eu, afoito e apaixonado, mas você. Suas palavras, agora, eram de desespero. Num relance, Fúlvia se lembrou de tudo o que fizera com aquela mulher, desde os dias em que os acolhera em sua casa, na Jerusalém de muitas décadas atrás. A discriminação mesquinha e mal disfarçada que nutria por causa da enfermidade da filha de Lívia, a presença de Públio, o marido, importante e cobiçado pelos seus olhos cúpidos, a perseguição que empreendera na tentativa de destruir-lhe a reputação de mulher virtuosa no conceito do marido, a cena entrevista do parapeito de uma janela, na qual Lívia deixava os aposentos privados de Pilatos, graças à qual contaminara o afeto de Públio e lançara a desarmonia em seus espíritos, a perseguição a Flávia, a filha do casal Públio e Lívia, através da traição favorecida por ela, nos encontros que patrocinara entre Plínio, marido de Flávia e Aurélia, sua própria filha. O rol de maldades era extenso e, ao contato com Lívia, todas vieram à tona em suas lembranças. Não, generoso ancião, não permita que esta mulher se aproxime de mim, pois o ser angelical não merece conspurcar-se com a maldade do ser infernal que fui e que sou. Liberte-a dessa obrigação. Não permita que os males que já produzi contra essa mulher inocente se multipliquem em seu coração. Falava em desespero, agitada, lutando contra sua própria natureza, geralmente altiva e irônica, corroída pela força do remorso que lhe mantinha uma fornalha no cérebro, requeimando as entranhas do coração. Tentava arrancar os cabelos, afastando as suas mãos do contato direto das mãos de Lívia. Naquele momento, o coração maternal desse espírito nobre e preparado para o verdadeiro amor que era Lívia, transformará em uma estrela rutilante. Seus olhos azuis brilhavam como diamantes celestes incrustados nas órbitas pálidas de uma pele límpida e cetinosa.
A luminosidade de seu peito se projetava sobre Fúlvia, inundando-lhe a imundícia pessoal e acerenando-lhe as dores físicas e morais. Somos irmãs, Fúlvia. Não estou aqui para acusá-la de nada, mas, apenas, para estender minhas mãos a fim de que você não padeça na solidão de seu arrependimento. Estou ao seu lado, pedindo a Deus e a Jesus por sua recuperação. Esse Deus há de ser muito poderoso para dar conta de recuperar uma criatura miserável como eu, gritava, descontrolada de dor, àquela alma envergonhada, ante o contato da bondade que a visitava sem acusação. Eu não tenho conserto. Deixem-me ficar aqui e me ajudem a cavar um buraco mais fundo para me projetar nele a fim de me esconder dos atos nefastos que cometi. Você era inocente, senhora, e eu sabia disso. Fiz o mal para sua família, para seu marido, para sua filha, tudo de caso pensado, medindo meus atos, tramando meus passos. Não há pedido de perdão que consiga abarcar o tamanho de meus erros. E tocada de ternura e luminosidade, Lívia dominou-lhe as mãos carinhosamente e rematou: não estamos aqui esperando que nos peça perdão, Fúlvia. Viemos aqui para cobrar mais do que um simples pedido de desculpas. Você tem razão quando diz que o pedido de perdão é insuficiente para compensar os equívocos do passado. Queremos mais do que isso. E vendo que Lívia estava falando de maneira mais franca, como se estivesse declarando o verdadeiro motivo daquele encontro, Fúlvia animou-se a perguntar: diga-me, senhora, por caridade, diga-me o que você e estes outros querem de mim, o que eu devo fazer para pagar as contas que acumulei. Eu sei que ninguém ajuda ninguém de graça. Peçam o que vocês desejam, irmã, querida, nós queremos não o seu pedido de perdão. Nosso preço exige você inteira. Nós queremos você, Fúlvia. Desejamos a sua alma que haverá de ser valorosa e vitoriosa para esse Deus, que você ainda não conhece, mas que nos ama a todos, sem distinção. Esse é o nosso preço e viemos cobrá-lo. Não sairemos daqui sem carregá-la como nosso tesouro, como a paga que você nos deve por tudo o que fez contra si mesma. A palavra inspirada de Lívia havia emocionado Fúlvia que, por força de seus vícios negociais terrenos, estava esperando outro tipo de cobrança. Agora, suas lágrimas eram de gratidão sincera àquela mulher generosa, verdadeiro anjo daquele Deus desconhecido. Olhando-se por dentro, sentia mais vergonha ainda. E sem desejar ocultar nada mais de ninguém, Fúlvia respondeu a Lívia: senhora, minha miséria me impede de ser um pagamento decente. Pesam sobre mim muitos crimes que não consegui deslindar até este momento. Aqui encontrei 3 de minhas vítimas. No entanto, são bem mais numerosas aquelas que receberam as minhas misérias. Pilatos, que tentei matar, Sávio, que envenenei cruelmente, a senhora de quem estraguei a felicidade, estão aqui. Fúlvia fazia um esforço sobre-humano para confessar-se. Suas palavras eram entrecortadas de soluços e sua respiração ofegante demonstrava quanto lhe custava seguir adiante com aquilo. Havia conseguido sentar-se sem precisar da ajuda direta de Zacarias, que, até ali, a estava sustentando como apoio. No entanto, senhora, não posso sair daqui, porque há mais gente que deverá me procurar para cobrar pelos meus erros, neste antro onde me projetei. Não, Fúlvia, nossos equívocos marcam nosso coração. Eles nos perseguem porque estão sempre conosco aonde vamos. Não precisa esperar por mais ninguém. E dirigindo-se a Zacarias, pedindo-lhe ajuda paternal para que ele convencesse Lívia, Fúlvia solicitou: generoso paizinho, se posso chamá-lo assim, depois de tanto tempo na terra vivendo sem saber o que fosse o amor de pai ou de mãe, diga à senhora que não posso me ausentar daqui até que a outra vítima deste drama me busque para me acusar. Lembrou-me de que quando mandei matar Pilatos através de Sávio, a sua ação frustrou-se porque um outro bebeu o veneno em seu lugar. Foi mais um inocente que eu matei e quem tem o direito de vir solicitar a vingança e infundir-me o sofrimento que eu mereço. Enquanto isso não acontece, não posso pensar em sair daqui. Explique para ela, paizinho, que não é má vontade minha. Minha culpa não me permite. Não quero mais cometer crimes e não enfrentá-los.
Fúlvia não conseguia mais expressar-se. Lívia, compreendendo o que se passava, observou que os olhos de Zacarias brilhavam de maneira diferente, deixando escorrer gotas diamantinas, enquanto o sorriso paterno se mantinha plácido e generoso. Solicitada insistentemente pelo olhar de Fúlvia, Lívia sabia que a mulher desejava sua resposta, compreendendo seus motivos. Envolvida pelo magnetismo elevado daquele instante, Lívia respondeu, carinhosamente, pois então, minha irmã querida, não há mais motivo para que esteja neste antro, como você mesmo o qualificou. Todas as suas vítimas, envolvidas neste drama, já estão aqui e pedem o mesmo preço pelos seus erros. Como assim, senhora? Falta um deles, tão inocente quanto a senhora mesma, vítima do meu veneno. Então, Lívia dirigiu o olhar para Zacarias que, elevando uma prece silenciosa a Jesus em favor da alma de Fúlvia, ia se transformando em um sol, iluminando a todos com seu coração imenso e generoso. Sem dizer mais nenhuma palavra, levantou a destra e apontou para o ex-sapateiro, mostrando quem era sua última vítima. Fúlvia, em silêncio, seguiu o olhar e o gesto de Lívia, entendendo que seus olhos apontavam para aquele que morrera graças à ação do seu veneno. Quando Fúlvia conseguiu virar seu corpo e vislumbrar o espírito de Zacarias, entendendo que ele era a vítima que faltava chegar, transformado naquele astro rutilante e humilde, não conseguiu mais se controlar. Estava vencida pela vergonha, pelo arrependimento, pelo amor que se importava tanto com ela, apesar do que havia sido. Entre soluços amargos, quase num transe de dor e agonia, Fúlvia balbuciou, com a voz fraca dos vencidos e sem forças, levem-me daqui. Anjos desse Deus que desconheço, eu vos pertenço para sempre. Meu paizinho, aceite-me como o lixo que sou e me transforme com o seu amor que desconheço. Sei que já morri, mas quero morrer novamente. Quero nascer limpa. Quero ser outra pessoa. Quero parar de ter medo de mim mesma. Ajudem-me com esse poder que nunca vi em nenhum lugar e não consigo compreender. Mas levem-me com vocês. É tudo o que lhes peço, sabendo que não tenho qualquer direito de pedir alguma coisa. E dizendo isso, sofreu um desmaio, como se seu desespero só encontrasse remédio no anestesiante sono que a afastasse de si própria. Fúlvia dormia, agora, o sono libertador de todas as culpas, depois da árdua luta contra as suas tragédias morais. Começaria uma nova etapa em sua vida. Entendendo a importância daquele momento, Zacarias ergueu-se do solo carregando o precioso fardo deformado e vencido e depositou-o nos braços de Lívia que, em lágrimas de gratidão, beijou-lhe a fronte com enternecimento, como se estivesse acarinhando uma filha de sua própria alma. Estavam prontos para sair dali. 17. A vez de Lupício. Terminada a operação na qual amor e a bondade, representados pelos abnegados servidores de Jesus, haviam reiniciado o processo de enfermagem daquelas duas almas, que se permitiram adoecer tão gravemente pelo exercício de seus desejos e prazeres sem freios, era necessário que todos saíssem daquele recinto obscuro e se dirigissem até a pousada de Sávio, de onde partiriam para os planos mais elevados. Zacarias, dirigindo o grupo, elevou singela oração a Jesus, agradecendo as bênçãos daquele reencontro e pedindo a proteção para o que seria a parte mais arriscada da operação. Ao seu redor, os componentes da caravana se uniam em preces. Lucílio carregava Pilatos, enfraquecido, mas lúcido. Lívia trazia o espírito de Fúlvia em seus braços, integralmente entregue ao sono. Sávio, o mais despreparado dentre eles, assustado, sabia das dificuldades que a saída daquele ambiente hostil apresentaria para todos. Cleófas se ligava a Zacarias com humildade e devotamento, tentando tudo fazer para servir de apoio incondicional aos desejos de seu tutor. Simeão se mantinha igualmente sereno, oferecendo o braço amigo aos demais para que se sentissem amparados pelo seu espírito serviçal e generoso. Assim que terminaram a oração, Zacarias explanou seus objetivos. Agora nos compete levar a preciosa carga ao seu destino final. Até agora, tudo correu como havíamos planejado. No entanto,
Daqui para frente estaremos em contato com os guardas a serviço de Sulpício. Não saberemos dizer qual será a reação deles. No entanto, não seria justo que saíssemos daqui sem endereçar-lhes uma palavra de estímulo e uma convocação a que mudem de comportamento e aceitem os novos rumos para seus espíritos. Quem sabe não lhes tenha chegado a hora também, não é? Todos concordavam com aquele velhinho bondoso que, em momento algum, deixava de tentar ajudar aqueles que tinha pela frente até como adversários do bem. Vendo a concordância, Zacarias continuou: para que não tenhamos muitos problemas e para que os adversários da verdade sejam defrontados pela força do amor, peço que Cleófas dirija a palavra a todos quantos tentarem nos impedir de passar, seja pela sua aparência física, que já nos facilitou o ingresso neste recinto de dor, seja porque através de sua palavra, todos seremos tocados pela força superior. Assim acertados, lá se foram, agrupados e coesos, em direção à saída. Lá fora nada se havia alterado. O chefe Sulpício não havia voltado de sua ronda de inspeção e apenas Crasso e mais outras 3 entidades de mesma expressão militar se postavam ali, relaxadas pela ausência do poderoso e intimidador lictor espiritual. Quando Crasso percebeu a saída do grupo, na frente do qual vinha Sávio, logo se colocou, amistoso, para saber como havia sido a sessão de tortura. Ao lado de Sávio vinha João de Cleófas. Logo atrás vinham os outros, sendo que Lucílio com Pilatos e Lívia com Fúlvia vinham cercados ao centro do grupo, ladeados por Zacarias e Simeão. Ora, Sávio, então terminou o espetáculo dos horrores? Falou, íntimo e relapso, o guarda da caverna. Crasso, terminamos nossa função por aqui. Percebendo, no entanto, que estavam em maior número do que quando entraram, Crasso se deu conta de que, entre eles, estavam os 2 prisioneiros. Aonde é que vocês pensam que vão com os 2 malditos? Gritou o soldado, atraindo a atenção dos outros 3 que vieram ver o que estava se passando. Como Sávio se mantivesse em silêncio, Crasso continuou: os presos não podem sair daqui. São ordens do chefe. Eles não devem sequer ser retirados de suas celas. Como é que você ousa ameaçar levá-los? Estamos obedecendo ordens, respondeu Sávio, deixando intrigados os soldados. Ordens de quem? Do chefe. Eu sei que não são. Podem voltar com os 2 para dentro agora. E dizendo isso, apoiado pelos seus outros comparsas, Crasso deu a entender que iria usar a força para obrigá-los. Foi aí que João de Cleófas, se apresentando ainda com a aparência de leproso, se adiantou e tomou a palavra. Vendo a sua figura algo disforme, os 4 recuaram aterrados, sem saberem como agir naquele momento em que o dever mandava se oporem ostensivamente, mas o medo aconselhava se afastassem rápido. Sentindo o conflito íntimo em seus corações, Cleófas começou a falar-lhes: meus irmãos queridos, não tenham medo daquilo que é apenas a expressão de nossos erros. O que estão vendo é o fruto das muitas faltas que cometi e que cobraram o seu preço na forma de enfermidade cruel. Se me apresento assim a vocês é para que entendam que o mal sempre produz o mal para aquele que o pratica. Se hoje estamos aqui neste ambiente de dor e sofrimento, poderemos, amanhã, nos encontrar em outro local, mais arejado e belo do que este. Há quanto tempo que vocês não desfrutam da luz do sol, do ar fresco, da água cristalina e pura? Vocês se esqueceram que são seres humanos com direitos. Sendo tratados como animais subterrâneos, se afastaram da noção de dignidade e se prestam a estar aqui nesta furna, amedrontados, como se estivessem no melhor lugar do mundo. O que estão vendo em mim é o que estão produzindo para vocês mesmos. Eu sou o que vocês serão, caso não modifiquem seus rumos e alterem as suas escolhas. A palavra inspirada de Cleófas o inundava de energias e atingia profundamente aqueles 4 esbirros do mal, sempre tão acostumados à rotina dos carrascos, que se haviam endurecido no pensamento e nos sentimentos. Petrificados ante o leproso, não se animavam a agir nem a fugir. Se fugissem, liberariam a passagem fácil de todos. Se atacassem, poderiam se contaminar, conforme pensavam, com a moléstia maldita. Assim,
Cleófas continuou: estamos, sim, cumprindo ordens como o sábio acabou de dizer. Nossas ordens provêm de um comandante generoso, de bondade inesgotável, de amor sublime, que está preocupado com os irmãos em sofrimento. Estamos a serviço de Jesus, nosso Mestre, que está autorizando que Pilatos e Fúlvia sejam socorridos e amparados, da mesma maneira que nos permitiu estender este socorro a vocês por estarem, todos, sob as vistas amorosas desse divino amigo. Com relação ao que vocês chamam de chefe, só as chicotadas que ele distribui, fartas, mantém o temor e a submissão às suas ordens. Não percebem que nada os obriga a permanecerem aqui, a não ser o próprio medo e as culpas que acumularam? Estão no fundo do abismo e submetidos a castigos ou ameaças e acreditam que isto seja o paraíso de delícias. Pois em nome de Jesus eu os convido a nos seguir e deixar para trás este covil onde o desespero é a única esperança, onde as lágrimas são o único alimento e onde o pavor é a única prece. Venham, queridos irmãos. Jesus nos aguarda e tem para vocês também um lugar luminoso onde suas dores estarão tratadas, suas culpas serão transformadas em bênçãos e o medo será substituído pelo amor verdadeiro. E enquanto falava entusiástico e arrebatador, Cleófas relembrava suas atividades na igreja de Antioquia, de onde havia sido mandado a Roma na tarefa que culminou sua trajetória na terra. Relembrou de Jesus, nas suas andanças nos meses que antecederam o seu martírio. Sua palavra firme e doce, seus exemplos que inspiravam os mais duros de coração. Fixou-se na coragem do Mestre, cuja bondade jamais titubeava diante do mal desafiador e arrogante e, intimamente, pedia para poder ser o modesto instrumento desse amor grande e humilde que esculpe o coração dos que escutam e fortalecem as suas decisões para trilharem novos rumos. A lembrança de todas estas coisas, unida a uma capacidade de sentir o amor verdadeiro, começou a transformar Cleófas que, de leproso apagado, passou a rutilar como uma estrela luminosa, acendendo aquele ambiente e assustando ainda mais os ouvintes atônitos. Desapareceram-lhe as marcas e as feridas, refizeram-se os tecidos e o semblante se tornou de uma beleza invulgar e desconhecida. Remoçara como que por um milagre. Seus cabelos se tornaram encaracolados e de um dourado luminoso. Seu rosto assumiu a forma de um rapaz de energia e força, coragem e destemor, aureolado por tal claridade, que seus próprios amigos se surpreenderam. Do alto, novas luzes se projetavam sobre eles naquele momento tão importante. Vendo a transformação maravilhosa, 3 dos 4 soldados se prostraram de joelhos, trêmulos e chorosos, dizendo em altos brados que aceitavam sim a convocação que lhes era dirigida. Realmente estavam cansados de tantos males sem qualquer vantagem positiva, sentiam falta de algo diferente que lhes desse um motivo maior para viverem, tinham saudades de criaturas amadas que há muito não encontravam, queriam ser felizes e não sabiam como. Haviam aceitado aquele tipo de vida porque era a única coisa que sabiam fazer quando de sua última encarnação. Haviam sido soldados e se mantinham assim, achando que o além era um grande destacamento militar, usando cada um na função que tinha desempenhado na terra, quando vivo no corpo de carne. No entanto, estavam cansados daquele tipo de experiência. Somente Crasso se mantinha firme, inflexível, no posto onde fora colocado pela ordem direta de Sulpício. Vendo a capitulação dos outros 3, Cleófas caminhou em sua direção sem que Crasso o impedisse, já que estava como que hipnotizado e igualmente amedrontado por tamanho poderio que nunca vislumbrara em lugar algum. Chegando até os 3, Cleófas ajoelhou-se com eles e lhes disse: benditos são vocês, meus irmãozinhos. De hoje em diante, uma nova jornada os espera. Levantem-se para que suas próprias pernas os dirijam para a felicidade que os aguarda. E dizendo isso, ergueu os 3 e os levou até o grupo que, igualmente encantado e em oração sincera, estava nimbado de luzes espirituais. Incorporaram-se ao contingente e, como não desejassem enfrentar o olhar reprovador de Crasso, mantinham-se cabisbaixos. Ao ver-lhes a deserção, Crasso explodiu em ameaças: malditos ingratos, vocês estão traindo o chefe.
Ele não vai deixar as coisas desse jeito. Vai perseguir a todos até que os traga de volta para cá. Seu ódio será maior e o sofrimento que vocês experimentarão será igualmente inesquecível. Crasso tremia e estava à beira do descontrole. Vendo-lhe um esforço hercúleo para não se trair, Cleófas dirigiu-se a ele que, espada em punho, não sabia como agir. Chegando mais perto, o iluminado pregador dirigiu-lhe a palavra: bondoso. Por que se apega à espada quando ninguém daqui o está querendo ferir? Veja, minhas mãos estão vazias. A espada é a minha defesa e a minha única arma, gritou Crasso descontrolado. O meu coração é a minha arma e a bondade do Cristo é minha única defesa, meu irmão, respondeu Cleófas que, a esta altura, expelia fagulhas de luz na direção de todos e, em especial, na de Crasso. Afaste-se de mim, feiticeiro maldito, pois não terei nenhum receio em atacá-lo. Ante a ameaça desesperada do soldado, Cleófas se tornou mais incisivo ainda. Pois eu lhe ofereço o meu coração para que me fira com sua espada, meu irmão. E dizendo isso, abriu os braços e começou a caminhar na direção do soldado. Crasso não sabia o que fazer. Estava desesperado, avassalado por uma força que jamais conseguira imaginar que existia. Seus braços pesavam, sua cabeça girava, seus sentimentos estavam num turbilhão e, sem saber o que fazer, ante a aproximação ainda maior daquele ser luminoso, outra alternativa não lhe restou do que abandonar a espada e sair em desabalada correria a fim de não acabar caindo na mesma condição dos outros três. Vendo-lhe a fuga, Cleófas elevou a Jesus a oração por aquele irmão que se ausentava temporariamente, rogando-lhe que a semente que fora plantada pudesse germinar o mais rápido possível. Regressando ao grupo, Cleófas recebeu o afago paternal de um Zacarias sorridente e feliz pelo desempenho daquele a quem tratava não como seu tutelado, mas como seu amigo verdadeiro. Por fim, o caminho estava livre e mais 3 irmãos aflitos haviam aceitado a palavra de amor. Zacarias se lembrara dos tempos de sua peregrinação a Nazaré, na qual a mensagem de Jesus havia chegado a muitas pessoas e despertado muitos corações que se incorporavam, espontâneos, ao grupo dos agentes do bem. Lembrou-se de Caleb, o velhinho que fora o primeiro a ser curado naquela cidade. De Judite, a esposa traidora resgatada do prostíbulo e transformada em serviçal do amor. Rememorou a figura de Saul, irmão de Cleófas e dono da estalagem que lhe dera abrigo e se incorporara à caravana a caminho de Cafarnaum, quando do regresso. Sempre que a caravana do amor saía a espalhar sementes, trazia ao regressar mais do que havia levado ao partir. Livres, enfim, de qualquer obstáculo, tomaram o rumo da estalagem de Sávio, nas periferias daquele local escuro, onde todos os que haviam se comprometido no erro, agora, eram convocados a retificar seus caminhos, ajudando-se mutuamente. Depois de terem partido para o rumo conhecido, Crasso regressou ao seu posto, totalmente perturbado e em quase desespero. Havia deixado que os prisioneiros partissem. Havia perdido mais 3 soldados da guarda e não tivera a coragem de usar a poderosa espada contra os invasores. Isso seria o seu fim, diante de Sulpício. Pensou em fugir dali, mas não tinha para onde ir e seria facilmente encontrado pelos asseclas do chefe cruel. Assim, resolveu pensar em alguma história e esperar a chegada do lictor, o que não demorou muito para acontecer. Tão logo chegou o antigo braço direito de Pilatos, Crasso se viu na obrigação de contar o que havia ocorrido. Informado da perda dos prisioneiros, Sulpício foi acometido de uma crise de fúria das piores que já haviam presenciado. Sua fisionomia tornou-se animalesca, enquanto que babas esverdeadas escorriam pelos cantos de sua boca, transformada em um vulcão de impropérios. Sem esperar maiores explicações, retirou o chicote que usava com facilidade e constância e passou a golpear o soldado irresponsável com fúria descontrolada. Ao seu lado, uma escolta de soldados que o seguia pelos caminhos, assistia aturdida e intimidada, à reação animalesca de seu líder, sem que esboçassem qualquer atitude. Onde estão os presos, seu verme inútil, miserável? Vociferava Sulpício, animalesco. Vamos, responda,
covarde. E vendo que o descontrole do chefe só aumentava, Crasso sentia a necessidade de explicar o que se passara na sua ausência. Senhor, meu senhor, eu tentei impedir que eles fossem levados, mas os que vieram aqui, trazidos por Sávio, nosso conhecido, eram feiticeiros que controlavam forças maiores do que as minhas. Falavam que estavam obedecendo ordens de um tal de Jesus, de quem eu nunca ouvi falar. Feiticeiros coisa nenhuma, gritou Sulpício. Você aqui é um covarde e um fracote. Não, meu senhor, tanto é verdade, que conseguiram levar os outros 3 soldados que estavam comigo. Só eu resisti aos sortilégios deles. Por fidelidade ao senhor. A afirmativa de Crasso lhe parecia lógica. Realmente, os outros 3 não estavam ali. Ele foi o único que restara. No entanto, constatando o fato de ter perdido os prisioneiros e mais 3 soldados, Sulpício espumou ainda mais. Você falou que um tal de Sávio estava com eles? Quem é esse sujeito? É um soldado que já esteve aqui com a sua autorização, levando comida aos prisioneiros. Parece que tem uma guarita de observação não muito longe daqui. Outro maldito traidor. Estou cheio de traidores ao meu redor, e falando assim, estalava o chicote indiscriminadamente sobre quantos estivessem por perto. Determinado a não deixar as coisas desse jeito, Sulpício ordenou que todos se postassem para a busca frenética dos fugitivos que, quando recapturados, seriam exemplarmente punidos. Crasso iria com eles à procura da tal guarita de Sávio, nome pelo qual eles identificavam aquele local onde o ex-soldado se mantinha, em tarefa de apoio avançado que a bondade organizara no antro da maldade. A excursão barulhenta e tumultuada tomou o rumo do local indicado por Crasso e, depois de longo tempo de trajeto, à distância puderam observar as modestas instalações feitas de um material parecido com capim seco. É ali. Vamos rápido. Há luzes acesas. Eles devem estar lá. A euforia de Sulpício fazia com que ele não se desse conta de que, ao redor da modesta habitação, os espíritos responsáveis pelo resgate haviam instalado barreiras de defesa e proteção magnética, o que impedia o avanço e o ataque dos integrantes da turba de Sulpício. Por isso, ao se aproximarem mais daquele pequeno núcleo, todos se viram forçados a interromper o avanço, já que sentiam o corpo fisgado por coriscos elétricos desconhecidos, alertando-os para que não avançassem. Sabendo que se tratava de uma barreira de força, Sulpício passou a gritar impropérios lá de fora, no que foi seguido por todos os seus asseclas, menos por Crasso que, algo diferente, mais e mais se espantava com aquele tipo de poder que ele não havia visto nunca pela frente. Bandidos, ladrões, assaltantes, devolvam-me o que me pertence, bradava Sulpício. O silêncio era a resposta que deixava o leitor ainda mais irritado. Venham aqui para fora, corja de safados, e me enfrentem cara a cara, desafiava. Os integrantes da caravana, recolhidos ao pouso de Sávio, permaneciam orando e pedindo a Jesus os amparasse, revestidos de calma e confiança que lhes infundia serenidade. Foi aí que, envolvidos por essa característica, Zacarias dirigiu-se a Simeão e o convocou. Esta é a sua vez, meu irmão querido. Entendo os desígnios de Jesus, Zacarias, e muito lhe agradeço a oportunidade de rever o irmão de outros tempos. Estaremos juntos de você. Falando assim, convocou os demais, com exceção de Sávio e de Lucílio, que deveriam cuidar dos recém-resgatados, para que saíssem daquele tugúrio e auxiliassem a tarefa de Simeão, no momento em que as luzes de Jesus seriam apresentadas ao ex-lector de Pilatos. Lá fora, os acompanhantes de Sulpício exultaram quando perceberam que o pequeno grupo de espíritos deixava o interior. Zacarias, Simeão, Lívia e Cleófas ali se postavam para os embates daquela hora fatídica. O número era muito pequeno perto dos mais de 30 seguidores de Sulpício. Aquela seria uma batalha fácil, segundo pensavam os iludidos agentes da sombra. Não estavam contando com a força da bondade. 18. Forças majestosas. A balbúrdia aumentara significativamente ao redor daquele pequeno e modesto pouso de esperança encravado nas trevas densas.
À medida que as proteções luminosas tinham sido estendidas à volta da pequena choupana, a luminosidade havia despertado muitas entidades que podiam ver as emanações da claridade e, desse modo, vinham de longe, buscando a ajuda que imaginavam estar disponível. Na verdade, a maioria tinha o desejo de se livrar da dor que as consumia sem, contudo, melhorar-se como deveria. Imaginavam, como imaginam os encarnados no mundo que, apenas desejando vencer o mal, com intenções improvisadas e declarações verbais se obtém a necessária senha para ingressar no reino da virtude. As pessoas, quando encarnadas, costumam iludir-se, entregando-se a rezas e a religiões, acreditando que elas bastarão para que se garanta o reino de Deus. Assim, ao divisarem a luminosidade que, em qualquer lugar do universo sempre representa a presença da verdade e do amor, acorriam da vasta região escura, milhares de criaturas, rastejantes, disformes, aleijadas, entorpecidas por décadas ou séculos de angústias, vitimadas por suas próprias tragédias morais. Verdugos seguiam suas vítimas sendo, ambos, atraídos pelas novidades daquele cortejo que tomava a direção daquele pequeno e distante ponto luminoso. Era a turba de curiosos, desesperados, insanos, dementados, rebeldes, religiosos de todos os credos, homens e mulheres despidos e entorpecidos pela busca desenfreada das práticas sexuais degeneradas a que se entregaram e que acabaram por desfigurar-lhes por completo a estrutura vibratória. O contingente não conseguiria se aproximar até as barreiras de energia, pois as forças radiantes, à medida em que iam chegando mais perto, começavam a atuar sobre eles de tal maneira intensamente, que todos se deixavam quedar a certa distância por não conseguirem se aproximar mais dali. Em cada indivíduo, de acordo com suas características pessoais, a intensidade das vibrações ao redor daquela casinha lhe chegava exatamente no foco de suas fraquezas e de seus compromissos, fazendo com que as sensações que nutriessem o sincero desejo de delas se libertar, se tornassem como algo incandescente, algo que lhe requeimasse, piorando-lhe o estado e demonstrando-lhe onde estava o seu problema principal. Assim, os criminosos não redimidos passavam a sentir as luzes penetrando-lhes as partes físicas utilizadas para a prática de seus delitos, levando-os ao desespero. Mãos assassinas, mentes astutas, boca caluniadora, olhos cruéis, tudo se tornava esfogueante e cáustico, impedindo que continuassem adiante. Aos descuidados, que se conspurcaram com o excesso de prazeres carnais, as tenazes incandescentes da consciência voltavam-se, aumentadas pela força luminosa daquele encontro, para as áreas ligadas aos centros genésicos que, neles, ainda se encontravam ativados por força da fixação mental que seguia estimulando a área sexual de seus perispíritos. Os que tinham ódios ou sentimentos de crueldade, sentiam a dor piorada na altura do peito, como se uma flecha de fogo lhes houvesse rasgado o ser e atingido o coração, incendiando de um fogo que não havia como apagar. Assim, cada grupo ou indivíduo ia parando pelo caminho, na altura em que as suas forças não conseguiriam mais suportar o contato com a luz da verdade. De nada adiantava gritar palavras de súplica. Religiosos faziam sinais cabalísticos. Alguns ajoelhavam-se, outros invocavam as forças a que estavam acostumados se dirigir quando das práticas religiosas que adotaram na terra. Sacerdotes dos cultos pagãos, membros diversos das agremiações religiosas, médiuns de vários caminhos, pitonisas, videntes, pessoas pertencentes a sociedades secretas, praticantes de rituais mágicos ou de feitiçarias, religiosos vários, todos se congregavam naquela torre de Babel na qual desejavam demonstrar e convencer que a sua era a verdade e a ser imposta sobre a dos demais. Era um conclave de esfarrapados da alma que não tinham mais do que farrapos para usar como argumentos. Todos haviam traído Jesus ou seus princípios em seus caminhos. Todos tinham praticado obras da iniquidade. Todos tinham desejado se valer do caminho religioso para encontrar, através dele, a porta larga, recusando-se a enfrentar a porta do sacrifício, do devotamento, da pobreza, da renúncia, do testemunho moral para que o Cristo que traziam nas palavras,
se espelhasse em suas atitudes. Como pastores indignos que exploraram o rebanho que deveriam proteger e que enriqueceram à custa da credulidade alheia, pregadores que se permitiam os vícios mais baixos, afastados da elevação daquilo que pregavam ali se achavam reunidos, assim como médiuns falidos, homens e mulheres vaidosos que desejaram fazer de suas faculdades picadeiro para enaltecimento pessoal, entregando-se a rituais mentirosos e iludindo a boa-fé dos desesperados, fazendo leitura de sorte, prevendo o futuro, cobrando dinheiro para fornecer a consolação aos caídos do mundo. Estes últimos, por terem partilhado da realidade do mundo invisível, eram os que estavam mais alucinados e necessitavam de mais auxílio, pelo estado depauperado que ostentavam. Tinham se aproximado mais da fonte das bênçãos e a conspurcaram com suas práticas nocivas, sujando a sua pureza com a lama de suas intenções. Assim, a região onde se localizava o Tugúrio de Sávio foi ficando coalhada de necessitados que se aglomeravam, sendo que o grupo de Sulpício se mantinha a poucos metros da entrada principal, parecendo que, para eles, os raios luminosos não os atingiam como acontecia com os outros. Somente quando se postaram nas fronteiras da barreira magnética é que não conseguiram vencer-lhe a potência, detendo o avanço e começando a gritaria. Outros soldados, além dos 30 de sua comitiva, atraídos pelo espetáculo inusual naquela região, se ajuntaram ao grupo, prestando solidariedade àquilo que lhes parecia ser a reedição de um batalhão ou de um pelotão romano. Serenamente, os 4 mensageiros do amor deixaram a casinha que se localizava em pequena elevação do terreno e começaram a descer na direção das linhas de energia. Lá estão os bandidos, gritou Sulpício. Venham aqui, seus covardes miseráveis. Ladrões e sequestradores. Venham até aqui se é que têm coragem, isso mesmo, bando de traidores, gritava outro aliado de Sulpício, nos naturais processos de bajulação que, nas trevas, também existem. Vamos arrasar o esconderijo deles, propunha outro, desejando ser mais contundente que o anterior na solidariedade àquele que chamavam de chefe. Sem se deixarem perturbar por aquela cena que, aos olhos de Zacarias, Simeão, Lívia e Cleofas se havia transformado numa sublime oportunidade de renovação de muitas almas, os 4 se viam envolvidos por uma força poderosa que, apesar de lhes ser visível, não era percebida pelos outros, incapacitados de se conectarem com as belezas sutis que o amor reserva apenas aos que conseguem abrir o coração para a sua realidade. Zacarias se dirigia aos revoltosos e, por ação dessa energia avassaladora que os protegia, a sua voz pareceu ampliar-se até os confins da terra. Tão logo proferiu as primeiras palavras: querido irmão Sulpício, aqui estamos como você o desejava. A voz estrondosa de Zacarias, para surpresa dele próprio, se fez escutar por quilômetros naquela vastidão escura e impenetrável. Parece que um grande sistema de transmissão de ondas sonoras lhe amplificava a fala para que toda a multidão ali circundante pudesse escutar o que se passava. Dispenso a sua saudação, velho asqueroso. Vocês me tomaram 5 peças que me pertencem. Sulpício referia-se aos 3 soldados que se haviam deixado levar pela bondade e aos 2 presos que foram resgatados, nomeando-os a todos com os qualificativos que costumavam usar quando negociavam escravos. Cada um era uma peça, não uma pessoa. Perante Deus, somos todos seus filhos e a Ele, com exclusividade, pertencemos. Você pode apresentar os documentos que lhe garantem o direito ao que está reivindicando. A palavra firme de Zacarias fez brilhar os dentes de Sulpício. Afinal, ele invocara direito de propriedade e, assim, lhe cabia provar que era, efetivamente, dono dos que reivindicava. Sabia não possuir nenhum documento que o provasse. Não preciso provar nada. Todos os que estão aqui são testemunhas de que eu lhes sou o dono. Pois isso não é suficiente para que você possa solicitar, já que não pode provar que lhe pertençam como escravos. Sulpício foi ficando nervoso, desacostumado a ser contrariado em suas ordens e arbitrariedades. Eu sou, por direito, aquele que pode exercer a vingança contra eles, já que os 2 presos muito me prejudicaram e reivindico, como as nossas leis nos permitem,
o direito de devolver-lhes o mal. Ora, Sulpício, são irmãos aflitos e vencidos. Não nos parecem ser criaturas que representem qualquer ameaça a você ou que tenham condições de suportar mais ódio. Mas tenho o direito e irei exercê-lo. Vendo-lhe um estado de desequilíbrio,